O humorista Léo Lins foi condenado ontem pela justiça brasileira por 8 meses e 3 anos de prisão, além do pagamento de uma multa milionária. Isso tomou conta de todos os noticiários, das redes sociais, e além da notícia da própria prisão, veio a discussão até onde vai a liberdade de expressão. Será que de fato a liberdade de expressão no Brasil está sendo tolhida? E hoje ainda tem um julgamento no STF sobre a regulação das redes sociais, ou seja, o tema está em todos os noticiários e na roda de conversa de quase todos os brasileiros hoje. Bom, é sobre isso que a gente vai falar e fazer uma comparação de como funciona a liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos. É parecido com o Brasil ou aqui de fato existe liberdade de expressão? Bom, seja muito bem-vindo ao Hub TNT, o seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e trata das notícias que acontecem aqui na América de uma forma direta e super transparente. Vamos conversar hoje sobre esse paralelo, como que funciona a liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos e se de fato a liberdade de expressão no Brasil está sendo tolhida. Bom, essa notícia de ontem chamou a atenção de muita gente, né? Um humorista fazendo piada no seu show pode ser condenado à prisão, ou seja, reclusão, de ter o seu direito de liberdade limitado porque contou algumas piadas num show de humor. Bom, segundo a decisão da justiça brasileira, as piadas do Léo Lins têm um caráter ofensivo, ou seja, violaram diretamente direitos de minorias, negros, índios, deficientes físicos, e por conta disso ele seria passível à condenação. Esse é um ponto que levanta muita discussão, até onde vai de fato o direito à liberdade de expressão? É definido na lei, vamos entender isso bem. No artigo 5º da Constituição, mais precisamente no inciso 4º, existe o que a gente chama de liberdade de expressão definido em lei. A Constituição diz o seguinte: é livre toda manifestação de pensamento, desde que seja feito com autoria, ou seja, não pode ser no anonimato. Então a própria Constituição, no seu inciso 4º do artigo 5º, defende o direito de pensamento livre, ou seja, você não pode ter nenhum tipo de censura. Não fala diretamente a palavra liberdade de expressão, mas o contexto é o mesmo. A Constituição fala novamente desse direito no inciso 9º do mesmo artigo. Olha só o que a Constituição diz: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, não podendo haver nenhum tipo de censura ou limitação prévia, e nem mesmo a necessidade ou exigência de uma licença para que você possa se expressar. É isso que define a Constituição brasileira, ou seja, não pode haver nenhum tipo de censura prévia. A gente está falando da Constituição de 1988, pós-ditadura militar, onde tentou se consolidar ali, na época, o legislador, todos os direitos civis, os direitos humanos, ou seja, aquilo que é de mais precioso para uma democracia. E a liberdade de expressão é uma delas. Porém, desde o advento das redes sociais, vem se discutido muito o papel dessas plataformas na questão da liberdade de expressão, justamente porque ela deu voz a muitas pessoas que até então não poderiam ou não teriam alcance dos seus pensamentos. Através da rede social, você consegue expressar aquilo que você pensa, aquilo que você acha, para o mundo inteiro poder ouvir. E justamente essas novas plataformas que levaram a discussão de liberdade de expressão para outro nível, para outro patamar. E aí, novamente, vem o caso do Léo Lins. Na verdade, toda a discussão partiu da publicação de um show que ele fez no YouTube, uma das plataformas de rede social. E é justamente em cima desse vídeo que foi feita a denúncia, ou seja, a denúncia é crime de que ele teria cometido um crime contra essas minorias, e todo o processo correu. As redes sociais têm cada vez um papel mais importante justamente no pensamento coletivo, ou seja, disseminando ideias, ideologias, e justamente a discussão sobre a liberdade de expressão está muito relacionada hoje à liberdade que as pessoas têm de falar justamente nessas plataformas, justamente nessas redes sociais. Deixa eu fazer uma comparação rápida com os Estados Unidos. A gente está falando que no Brasil a liberdade de expressão, ainda que não exatamente com essas palavras, é garantida através da Constituição, em seu artigo 5º, incisos 4 e 9º. Aqui nos Estados Unidos, a liberdade de expressão também é um direito constitucional, garantido pela primeira emenda, que foi sancionada em 1791, ou seja, a gente está falando de mais de 300 anos que o direito à liberdade de expressão é garantido em solo americano. Só que na cultura americana isso é levado muito mais a sério. Dificilmente um humorista fazendo piadas, como o Léo Lins fez aí no Brasil, seria processado aqui nos Estados Unidos, muito menos condenado pelas suas piadas. É óbvio que o direito à liberdade de expressão aqui também não é absoluto. Não significa que você pode fazer qualquer tipo de coisa ou falar qualquer coisa que você está totalmente impune. Aqui também existe os crimes contra a honra da pessoa, que são parecidos com o Brasil: o crime de difamação, o crime de calúnia e o crime de injúria. Ou seja, você pode sim ser processado e até condenado por esses crimes se de fato você utilizou a sua liberdade de expressão para atacar alguém. Lembrando rapidamente, difamação é quando você fala mal da honra da pessoa, ou seja, você difama a honra da pessoa diante da sociedade. Calúnia é você imputar um falso crime àquela pessoa, ou seja, você acusar aquela pessoa de ter cometido um crime que ela não cometeu. E injúria é aquela palavra antiga que eu acho que hoje em dia quase não se ouve mais, né? Fulano está injuriado. É quando
quando você, de alguma forma, incomodou aquela pessoa ao ponto dela estar ofendida com você. Basicamente, esses são os crimes previstos na legislação brasileira e que não estão nem um pouco limitados pelo direito constitucional de liberdade de expressão. Pelo contrário, todo indivíduo, desde que não seja no anonimato, pode falar o que quiser, mas vai responder por ele também. Se cometeu algum desses crimes individualmente, ele pode ser processado e condenado. Não é diferente aqui nos Estados Unidos. A diferença é que aqui não existe nenhum tipo de vedação prévia, ou seja, não existe nenhum tipo de censura quem pode e quem não pode falar. E diferente do que está acontecendo no Brasil hoje, onde o STF está discutindo justamente a necessidade de regulação das redes sociais, eu vou explicar um pouquinho melhor o que está acontecendo lá. Aqui nos Estados Unidos é o contrário. Aqui, os Estados Unidos ele está discutindo a impossibilidade das redes sociais fazerem esse tipo de censura prévia ou por conta própria. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Aí no Brasil, quando foi aprovado o Marco Civil da Internet, ficou instituído que as redes sociais, as plataformas, as empresas que são donas dessas plataformas, não poderiam ser responsabilizadas pelo conteúdo que os seus usuários publicam nas suas redes. Elas só seriam responsabilizadas caso elas recebessem uma ordem judicial solicitando a retirada de determinado conteúdo e elas não retirassem mesmo com a ordem judicial. E é justamente esse ponto que está sendo discutido hoje no STF. Ou seja, precisa mesmo de uma ordem judicial ou a própria plataforma pode, por si só, entender que aquele conteúdo viola algum tipo de lei e, por conta própria, retirar. Aqui a gente tem um problema muito considerável para a gente analisar. Olha só, o Estado define que para que um indivíduo em conflito com outro tenha o seu direito garantido, ele procure o poder judiciário. Ou seja, ele vai apresentar a queixa dele perante um juiz contra outra pessoa e aquela outra pessoa vai ter o direito de se defender. E um juiz preparado para isso, que estudou para isso e que está revestido da autoridade garantida pela legislação é que vai decidir com quem está o direito. E aí sim, uma vez decidido com quem está o direito, aplica-se a sentença. Nesse caso, o que está sendo discutido é se uma entidade privada, ou seja, uma empresa privada, pode decidir se um conteúdo é ou não legal, se um conteúdo está ou não dentro da lei, inclusive com a reclamação de outra pessoa sobre determinado conteúdo. Ou seja, você está transferindo para uma instituição privada a autonomia para decidir aquilo que deve ou não deve ser publicado. E é justamente essa discussão que tem aqui nos Estados Unidos, porque que é o contrário. Aqui nos Estados Unidos fala que as redes sociais, as plataformas estão limitando demais com o pensamento de um determinado viés ideológico o discurso, ou seja, as pessoas estão sendo limitadas a falar o que elas pensam por empresas privadas. Considerando que hoje as redes sociais são uma nova praça pública onde as pessoas discutem as ideias, as empresas privadas, as donas dessas plataformas, não podem ter o direito de limitar o discurso. E essa é a grande discussão aqui, no sentido de evitar, de impedir que as redes sociais tenham essa autonomia, tenham essa autorização, enquanto o Brasil, na verdade, está caminhando pelo contrário. Ou seja, está se discutindo a necessidade das redes sociais poderem fazer esse bloqueio prévio mesmo sem a ordem judicial. A gente está falando de mundos muito diferentes, são ideias, são ideologias muito diferentes em relação ao que se diz liberdade de expressão. Fato é que cada vez mais que um país se torna controlador, principalmente do pensamento, do que se pode se falar, mais se afasta do que a gente entende como democracia, ou seja, aquilo que pode ser dito livremente. É óbvio que todo mundo é responsável pelas suas falas. E se de fato, em algum momento, o Léo Lins causou um discurso de ódio, ou seja, intencionalmente ele fez um discurso, ainda que travestido de show de humor, com a intenção de prejudicar, de imputar crime, ou então, inclusive, de criar ódio contra determinada classe ou contra determinado tipo de pessoa, ele precisa ser punido para isso. Minha opinião, com quem já atua com direito há muito tempo, não parece esse o objetivo. Ele pode não ter feito a melhor piada, pode ser de muito mau gosto, você não precisa gostar das piadas do Léo Lins, está tudo certo em relação a isso. Agora, falar que ele de fato fez um discurso de ódio com a intenção, sim, de atacar aquelas pessoas, no sentido que a sociedade, ou seja, as pessoas que estavam vendo aquele show dele, passassem a ter ódio, raiva e ser contra aquele grupo social, me parece muito mais ideologizado do que necessariamente o que a lei define como limite de liberdade de expressão. Até porque a própria lei não define qual é o limite da liberdade de expressão, e sim, hoje, um contexto jurídico que está tentando fazer essa definição. Então a gente vê cenários muito diferentes entre o que se imagina de liberdade de expressão no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Aqui, Léo Lins nunca seria condenado a 8 anos e 3 meses de prisão. Talvez a multa de US$ 2 milhões por ter incomodado alguém? Possível. Aqui é o país das multas, inclusive, onde os processos acabam rendendo acordos milionários. Mas ser preso por conta disso, dificilmente. E me parece justamente uma condenação muito pesada. Além de uma condenação de quase R$ 2 milhões em multa, ainda 8 anos de prisão. Vamos ver
que vai dar, parece que ainda tem direito a recurso, mas fato é que o Brasil está caminhando por um caminho bem distinto do que a gente vê acontecendo aqui na América. E não é uma exclusividade do Brasil não, muitos países europeus, muito mais alinhados com ideologias mais voltadas à esquerda, já têm trabalhado na regulação de redes sociais. E isso a gente tem visto com bastante frequência, é uma discussão que não está acontecendo só nos Estados Unidos ou só no Brasil, mas no mundo inteiro. Fato é que, quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente não pode falar de uma liberdade absoluta, onde você pode falar qualquer coisa sem ser punido, mas também você impedir as pessoas de falar, impedir as pessoas de dizer o que elas pensam, não me parece algo que uma democracia procura. Bom, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Você acha mesmo que liberdade de expressão tem que ser absoluta, todo mundo pode falar o que quiser, ou não? Você acha que isso está passando dos limites e é necessário sim regular as redes sociais, porque só assim a gente consegue manter um meio organizado, uma sociedade civilizada? Deixa seu comentário, eu quero ouvir o que que você pensa a respeito disso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para receber notificação dos próximos vídeos que a gente vai lançar e compartilha com pessoas que você acha que pode interessar esse assunto. Obrigado pela tua companhia até aqui, até a próxima.